Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Mais um vídeo aqui que com certeza vai te abençoar muito. Eu quero agora falar de uma lei. Sem essa é que você não vive mesmo. Ninguém vive, ninguém. É a lei da comunicação. Você sabia que o maior problema que tem na vida das pessoas é uma comunicação errada ou uma comunicação equivocada? Muitas vezes você fala uma coisa e você queria dizer outra e depois você vai explicar, falando, mas não foi isso que eu disse, mas talvez foi isso que você falou. Então, essa lei da comunicação, ela é tão importante porque essa lei, ela vai te ajudar num processo, né? Num processo na sua caminhada. O primeiro problema que Deus teve com Adão no Éden foi a questão da comunicação, né? Inclusive, quando Deus vai falar com Adão, ele disse: Adão, onde você está? E vai falar com ele, e Adão está escondido, já não conseguia comunicar com Deus. E a palavra que ele falou com Eva, com certeza não comunicaram da forma que deveria. Porque se a ordem era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois Deus foi falar com Adão, ele disse, mas foi a mulher que tu me deste que me deu para comer. Olha que interessante, não está tendo uma boa comunicação aqui. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não assumiu os seus atos. Na comunicação, você assume literalmente aquilo que é sem rodeio, sem desculpa. Uma boa comunicação, você expressa literalmente aquilo que é real. E outra coisa, uma boa comunicação não é só um que fala. Por que tem discussão? Porque alguém não assume que também está errado. Os dois certos. E dois certos nunca se acerta. Então, para que você possa ter um bom sucesso na vida, você precisa saber comunicar com as pessoas. Eu, às vezes, tinha muita dificuldade, eu ainda tenho alguma, que é de apresentar o meu livro, né? Tem os livros espetaculares, mas quando eu não sei comunicar com aqueles que estão em minha volta, geralmente eu não vou vender o livro, tá? Por quê? Porque não passou uma mensagem correta, coerente, né? Daquilo que você quer falar. Então, quando você expressa da maneira certa, tem uma comunicação da maneira certa, e explica as coisas através da comunicação correta, com certeza você vai ter sucesso. Três coisas acabam muito o casamento: é quando tem muito dinheiro, ou quando não tem dinheiro, ou falta de comunicação. A comunicação é algo extremamente importante. Antigamente era uma forma de comunicar, que era através da televisão. A televisão tem uma hora exata para passar aquele filme, ele faz uma publicidade o tempo todo, tal hora, às 2 horas, nós vamos ter aqui a sessão da tarde, tal, e programava aquela programação, que era uma comunicação que ia passando durante o dia, um dia anterior, avisando, para que as pessoas pudessem estar ali e ver aquele filme e ter entretenimento, certo? Só que acontece o seguinte, essa comunicação mudou. Essa comunicação hoje, cada um tem uma televisãozinha na mão, que é através de um telefone. Antigamente a comunicação era através de folhetos na rua. A comunicação hoje é por redes sociais. Mudou, já não é mais como antigamente. Então, quando eu tenho uma comunicação boa, quando eu dou um feedback legal, quando eu expresso exatamente o que eu quero, passando essa imagem de confiança para aquele que está do outro lado, naturalmente você vai ter sucesso, né? Todas as pessoas que têm sucesso na vida, eles conseguiram passar a mensagem, eles passaram a se comunicar. E essa comunicação, muitas vezes, não é só de palavra, né? Existem várias formas, jeitos e maneiras de se comunicar, inclusive até quando a pessoa é mudo e surdo, ele também tem sua maneira de comunicar. Mas não tem como você ter sucesso, não tem como você ter prosperidade se você se isolar e não comunicar com ninguém. Qual que é o problema que a maioria das pessoas tem um sofrimento? É porque ela está passando por luta, está passando por dificuldade, mas elas não se comunicam, elas se isolam. Todo mundo que se isola empobrece, todo mundo que se isola perde. Então você precisa entender, nós precisamos de ter nosso foco para ter uma boa comunicação. Quando eu tenho uma boa comunicação, quando eu tenho um foco certo, da maneira certa, do jeito certo, estou no lugar certo, pode ter certeza que a gente tem grande resultado. Dizem que uma mulher já estava acabando de aprender, né, em questão de pilotar o avião, e ela se perdeu no decorrer de uma tempestade.
estava já no ar, e então veio a tempestade, as nuvens, e ela se perdeu. E ela começou a comunicar, pedir a ajuda, socorro, socorro, pedido que eu estou perdido. Então, de repente, ela pegou a sua frequência de um rádio e ouviu quando alguém do outro lado, sim, sim, começou a comunicar com ela e disse, então coloca o seu avião no tal padrão, coloca dessa forma, desse jeito, e foi explicando, e ela então conseguiu se localizar e aterrissou em um aeroporto próximo e salvou a vida. Se ela não tivesse aquela comunicação com alguém, se alguém não tivesse, ela não tivesse conseguido entrar naquela comunicação, ela teria morrido. Então a comunicação dela, a forma que ela expressou, pedindo ajuda, mostrando a situação que ela estava, salvou a vida dela e prosperou. Eu quero dizer para você, muitas vezes as pessoas estão se perdendo no meio de uma tempestade, estão caladas, eles vão fracassar. A comunicação, ela é extremamente importante na sua vida, fazendo ela da maneira certa, do jeito certo. Tá com depressão? Fale. Tá com angústia? Fale. Você precisa se enriquecer? Fale. Você precisa fazer um investimento? Comunique. Fale com alguém. Você precisa de montar uma empresa? Fale. Comunique. Expressa. Aí sim, dessa forma você prospera. Caso contrário, vai falir e não vai chegar a lugar nenhum. Quem está em silêncio sempre, isolado, vai empobrecer. Então, pense bem sobre isso. A lei da comunicação precisa de colocar em prática. Mas uma comunicação certa, correta e bem feita, você tem sucesso. Deus abençoe.